Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um. Muita gente perguntou sobre como fazer jejum. Afinal de contas, nós já fizemos vários vídeos sobre jejum. Você que não viu, eu vou deixar link para você ver esses vídeos. Não deixe de assistir para tirar todas as suas dúvidas, né? Há muitas pessoas aí com falácias, tentando desmotivar as pessoas a jejuar, e a gente sabe qual é o propósito do inimigo ao fazer os crentes não jejuarem, né? Então eles falam, faça o jejum de Isaías 58, mas eles estão distorcendo o texto. Nós fizemos um vídeo especificamente sobre Isaías 58, né? O que Jesus está falando, o que Deus está falando ali naquele momento de Isaías, ele não está simplesmente falando para não jejuar. Ele está fazendo exatamente como aqui, ó, Mateus 23, por exemplo, no verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus está condenando a hipocrisia, não a prática do que eles estão fazendo. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Não era pecado dar dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Muito pelo contrário. Só que eles eram zelosos nisso. Só que ele fala, mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí Jesus continua. Deveis, portanto, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então vocês devem continuar fazendo, tirando o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, no caso aqui dos fariseus, e não omitir o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. O que Deus condena é o quê? Quando a pessoa está fazendo alguma coisa, mas eles não está entendendo o espírito daquilo que está fazendo. Então, a questão do jejum é a mesma coisa. Havia um fariseu que ele batia no peito e falava assim, eu sou homem justo, eu jejuo 2, 3 vezes por semana. Então, jejuar 3 vezes por semana não era pecado, mas ele era exibido, ele estava ali querendo contar para todo mundo. Você já viu? Muitas vezes pessoas fazem isso. Vai ajudar alguém com esmola? Hoje em dia não fala esmola, né? Mas na Bíblia fala, Mateus 6, você está lá tirando uma ajuda financeira para alguém que está passando necessidade, conta para todo mundo. E o que Jesus fala em Mateus 6? Quando der esmola, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, ou vice-versa, né? Deixa eu até conferir aqui para não falar errado. Aí, ó, né? Não toque trombeta diante dos homens, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Aqui em Mateus 6 também ele vai falar sobre a oração. Ele fala, quer orar? Entra para dentro do seu aposento, fecha a porta e Deus te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. Ele não está proibindo você, ele não está falando que você tem que orar sempre sozinho, isolado, escondido, não. Mas você não tem que ficar tocando trombeta, isso é, exibindo-se no seu relacionamento com Deus. A mesma coisa vai acontecer com o jejum, com a oração. No jejum ele vai falar sobre isso também, para não ficar com aquele rosto entristecido, né? Demonstrando que está jejuando, como se estivesse morrendo de fome. Para as pessoas perguntarem, o que está acontecendo, meu irmão? O que está acontecendo, minha irmã? É que eu estou num propósito, né? Tem gente que faz muito isso. Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender. O propósito do jejum é primeiramente, é o nosso fortalecimento espiritual, a nossa relação. É Deus trabalhando em nós para gerar mais o fruto do Espírito. Você vai observar, todo mundo vai testemunhar isso. Você vai observar que quando você está jejuando, você fica mais atento. Por quê? Uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça. Durante o período do jejum, você vai ser tentado, tá? Vai ser tentado muitas vezes. E aí você vai ter que estar vigilante para você não pecar e quebrar esse jejum. Então você fica atento. Nisso, você vai começar a observar detalhes do seu dia a dia que você não prestava atenção. Deus vai te mostrar isso, o Espírito Santo vai estar trabalhando ali durante esse período em que você está mortificando a carne, vamos dizer assim, você está, como é uma expressão bíblica, afligindo a sua alma. E mais, nós vamos aprender agora alguns tipos de jejum que a Bíblia fala, tá? Então vamos lá, não tem como falar assim, há uma regra desse jeito, mas temos alguns modelos. Primeiro, havia dias de jejum, por exemplo, o dia da expiação, né? No dia da expiação, as pessoas ficavam de jejum o dia inteiro, a nação inteira parava. Então não era normal de se trabalhar enquanto estava jejuando durante o dia. Então esse é um ponto importante para você entender. Então, se você quer fazer um jejum absoluto, eu vou falar dele agora, então seria bom você fazer isso num dia em que você não vai estar trabalhando, principalmente quem trabalha com máquinas perigosas, máquinas de corte ou coisa desse tipo que pode se acidentar, ou dirige, né? Então você tem que estar
tira aí de preferência, marca no seu calendário, na sua mente aí, ó, para você fazer um jejum assim, no dia que você tiver de folga, né, num feriado, num fim de semana, um dia que você não vai ter que se ocupar de ter que ficar trabalhando atento com o detalhe ali para você não errar, tá bom? Então vou pegar alguns exemplos. Exemplo de jejum absoluto. Jejum absoluto não come e nem bebe, não toma água e nem come nada, tá bom? Deuteronômio 9:9, Moisés vai falar que ele subiu para receber as tábuas da aliança. Ele fala, fiquei 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. Evidentemente, Moisés estava aqui sob efeito de uma ação poderosa de Deus, né? Deus proporciona isso. Ele não está dizendo que ele subiu simplesmente, eu fui para mim fazer um propósito. Não, ele foi, ficou lá com Deus e Deus foi falando com ele durante todo esse tempo. E é como se Moisés estivesse literalmente sendo alimentado pelo Senhor, tá? É o que você vai ver aqui também em Deuteronômio 9:18, é o mesmo capítulo, né? Ele fala, prostrado estive perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites, e não comi pão, nem bebi água. E aí, agora ele vai falar disso também, isso é dito também em Êxodo 34, verso 28. Agora, nós vemos que isso acontece também com Elias, né? Aqui fala assim, ó, eu vou ler 1 Reis 19, fala assim, verso 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então ele se alimenta ali. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, então a gente não sabe se essa comida tinha, vamos dizer assim, elementos especiais nela, né, sobrenaturais, digamos assim, algo miraculoso. Aí fala assim, com a força dessa comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus, que é onde Moisés estava também. Então, Elias é outro exemplo de jejum absoluto, nem água e nem, pelo menos comida aqui, a gente sabe que Elias não comeu, com a força da comida. A água, eu não sei dizer precisamente se ele tomou, né? Esther, capítulo 4, verso 16. Esther disse, então disse, eu vou ler o verso 15, Esther 4, 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Olha aí, esse jejum absoluto de 3 dias. Nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Então, esse jejum absoluto aqui que Esther faz e pede aos judeus para fazerem também, dura 3 dias diretos, sem comer e nem beber nada. Pelo que eu observei nas pesquisas que eu fui fazer, evidentemente, esse é o tempo máximo que alguém deveria ficar. Moisés e Elias são 2 casos à parte, tá bom? Tem um outro exemplo também em Atos 9, verso 9, onde o apóstolo Paulo fica também 3 dias sem comer nem beber nada. Então, eu vou ler aqui Atos 9, verso 8, para dar contexto. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Evidentemente, Paulo, conhecedor da lei, conhecedor do Senhor, sabia o que estava fazendo, ele não comeu nem bebeu nada, evidentemente com o propósito de que Deus lhe recuperasse a visão. Tá ok? Vamos lá. E isso é revelado também a Ananias, que Paulo estava orando ali, né? Vamos lá. Esses são um exemplo de jejum absoluto. Nem água, nem comida. Agora, com exceção de Elias ali, como eu falei, não dá para precisar, a Bíblia fala com a força daquela comida, não dá para precisar se ele não bebeu alguma água pelo caminho, né? Lucas 4, verso 2, você vai ver que Jesus fica 40 dias sem, pelo menos, a gente não sabe se ele bebeu alguma coisa, mas pelo menos sem comer. Tá assim, Lucas 4, 2. Eu vou ler aqui o verso 1, Lucas 4, 1.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então aí você já vê o propósito do jejum de Jesus, que está relacionado com vencer as tentações. Nada comeu naqueles dias e ao fim dos quais teve fome. Então aqui não fala que ele teve sede, mas fala que ele teve fome. Então, pode ser que Jesus ficou sem beber? Pode, mas não diz aqui, tá? Então digamos que ele apenas ficou sem comer, mas ele bebia água. Esse jejum não é o jejum absoluto, isso é chamado de jejum normal, tá bom? O jejum normal, a pessoa fica aqui sem comer, mas ele bebe alguma coisa. Então, é o segundo tipo de jejum que dá para você fazer também. E eu queria falar sobre um terceiro tipo de jejum, que é chamado, na verdade, de jejum, mas eu não gosto de chamar de jejum. Mas como muita gente vai conhecer assim, por esse nome, eu vou falar jejum parcial. O que seria o jejum parcial? Bem, eu já chamaria o jejum normal de parcial, porque se você come, aliás, se você não come, mas bebe, então já é parcial, não é aquele absoluto, que é o jejum total, né? Agora, esse aqui é chamado de jejum parcial porque você vai abrir mão de alguma coisa, de algum elemento. Por exemplo, quando a pessoa faz um propósito, e eu vou chamar de propósito, é melhor do que jejum parcial, um propósito de não comer alguma coisa que ele gosta muito, né? E aí você está fazendo aquilo ali para quê? Por exemplo, para você vencer vícios, vício de café, vício de chocolate, vício de qualquer coisa que você precisa abrir mão e não está conseguindo ser liberto daquilo, literalmente, não está conseguindo ser liberto daquilo ali. A pessoa fala, eu vou ficar tanto tempo em abstinência de abrir mão dessa coisa aqui. Por exemplo, né? Não precisa ser necessariamente abrir mão para sempre. Por exemplo, suponhamos que você gosta muito de refrigerante, fala assim, eu vou ficar durante 3 meses sem tomar refrigerante num propósito sobre determinada causa. Causas importantes para jejum. Libertação. A pessoa está tendo problema com pornografia, tendo problema com qualquer coisa, qualquer vício que a pessoa tiver, jejua diante do Senhor, coloca isso diante do Senhor e você vai ver que Deus vai te fortalecer não só na área que você colocou diante do Senhor, mas também em outras áreas, tá bom? Eu vou dar um exemplo de jejum parcial ou, como eu falei, prefiro chamar de propósito do que de jejum. Daniel 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente, ou colocou um propósito no seu coração, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Então você vai ver que ele vai pedir ao chefe dos eunucos aqui para que eles comessem apenas legumes. Quer dizer, ele não deixou de comer, mas ele deixou de comer as coisas gostosas, aquelas coisas prazerosas, né? Então, ele continua comendo. Esse é o jejum que muita gente faz, chamado jejum de pão e água, tá? Então, tem gente que vai ficar muitos dias em jejum e ele fala assim, ó, eu vou comer apenas pão e água. Mas não é para encher a cara no pão, não. É um pedacinho de pão e um pouco d'água. Vai tomando água, né, para se hidratar. Lembrando uma coisa, e aquelas pessoas que têm... deixa eu ainda ler mais um texto de Daniel que parece semelhante a esse. Daniel 10, 3. Manjar desejável não comi. Então, manjar desejável, coisa gostosa eu não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras, ou seja, 21 dias. Então você para e pensa aí. Se você tem algum problema de saúde, né, algum problema no estômago ou coisa desse tipo, você evidentemente vai consultar o seu médico e falar assim, olha, eu quero fazer jejum. E qual é o período que eu posso fazer? Eu posso ficar 2 horas fazendo jejum? Aí 3, 4, 5, 6? Eu posso ficar meio dia? Eu posso ficar um dia inteiro? E se eu quiser passar 2 dias jejuando? Então você vai precisar do acompanhamento médico para isso, tá? Agora, uma coisa faça pesquisa, você mesmo pesquise aí os benefícios do jejum. É claro que o propósito do jejum é benefício espiritual. Mas, além disso, ele promove muitos benefícios também para a nossa saúde. Muita gente não sabe disso. Claro que você não vai usar o jejum, né, para
como um método de emagrecimento. O jejum não é para esse propósito, mas ele desintoxica, ele vai fazer autofagia, ele vai fazer muitas coisas boas para o seu organismo relacionadas a diabetes, a câncer e a várias outras coisas. É claro que nós estamos trabalhando aqui ponto espiritual, mas o que eu queria mostrar para você é que além disso, ele também traz benefícios para a saúde, ao contrário do que muita gente possa pensar, tá bom? Então, o jejum, ele tem que ser feito assim, entenda bem, vamos repetir. O jejum total, o absoluto, nem pão e nem água, ou seja, não vai comer nem beber. Você vai ver muitas expressões na Bíblia que não vai falar jejum absolutamente, ele vai falar assim, afligir a alma. Então, vai assim, naquele dia afligimos a nossa alma. Às vezes está acompanhado da expressão, não comemos pão e nem bebemos água, né? Então, afligir a alma é justamente o jejum. Então, a sua alma, ela tem necessidades básicas. O que é mais elementar? Comida e água. Isso é o mais básico. Então, afligir a alma é não ceder às vontades, né? E você está ali fazendo o quê? Disciplinando o seu corpo. Essa disciplina é que faz você ser mais forte para vencer as tentações. Isso está relacionado. Você vai observar isso no seu dia a dia. E eu queria que você, depois que você começar a praticar o jejum, testemunhasse, voltasse nesse vídeo e deixasse o testemunho. Você que já tem a prática do jejum, deixa os testemunhos aqui de vitória para outros irmãos saberem que o jejum ele não está sendo muito ensinado ultimamente. Na verdade, como eu falei já, né, muita gente está desprezando o jejum, mas são pessoas que não têm, evidentemente, compreensão das coisas espirituais. Alguns estão se levantando por estar sendo usado pelo diabo mesmo, tá? Então não tenho que cortar a volta. Outros por não ter tido ali um exemplo, alguém que lhe ensinasse a jejuar na prática, tá? Então, existe o jejum total, absoluto, que não se come nem bebe nada, passa durante alguns dias e como eu falei, não é bom que isso passe de 3 dias, tá bom? Evidentemente, se alguém consegue, e aí a pessoa for tentar fazer um jejum desse, é claro que ele tem que começar de pouquinho, tá? Então ele vai fazer um dia lá absoluto, eu vou ficar sem o café da manhã, eu vou ficar até a hora do almoço, ponto, sem comer nem beber. Se você consegue, faz ali até a hora do almoço. Depois, você viu que conseguiu, faz até a hora do café da tarde, fica sem café da manhã e almoço, só toma o café da tarde, né? Conseguiu? Vai lá e faz até o horário da janta. E aí, quem sabe você não vai conseguir fazer um dia inteiro? O povo de Israel fazia o dia inteiro, o povo inteiro. Inclusive até as crianças, né? É exatamente o que acontece também quando o rei de Nínive decreta lá que eles jejuariam ao Senhor, mostrando arrependimento. Então, e o Senhor aceitou, né? Então tem o jejum total. Não sai fazendo aí, lembrando, se você tem algum tipo de problema de saúde, não faz sem consultar o seu médico sobre isso. Isso é muito importante eu falar isso aqui. O jejum normal, que eu chamaria de parcial, porque ele é o jejum onde você não come nada, só bebe água, tá? E esse jejum, às vezes, pessoas que gostam de passar longos períodos, ou, por exemplo, talvez para você fazer o jejum absoluto seria por um pouco espaço de tempo. Mas o normal você consegue ficar ali meio dia ou um dia inteiro, né? Então você não precisa fazer ele longo para tentar demonstrar para Deus que você vai ser mais agradável. Não, isso é disciplina para o seu corpo. E é claro, para o seu corpo que eu falo no sentido de você disciplinar e você não vai passar tempo durante o jejum na frente da televisão. Eu não podia deixar de falar isso no início. Não é para gastar tempo na televisão. O propósito do jejum é disciplina da sua alma. Então você vai estar fazendo o quê? Orando, lendo a palavra, ouvindo louvores, meditando na lei do Senhor. E se você estiver trabalhando, lembra que o jejum, enquanto você está trabalhando, o ideal é que você faça jejum de alguns elementos. Não faça o jejum absoluto, né? Tire o jejum absoluto para um dia que você não está trabalhando. Esse é o ideal. Claro que isso vai depender de cada pessoa. Tem pessoa que tem capacidade maior do que as outras, né? Alguns pode acontecer dele cair a pressão, da glicose dele cair, coisas desse tipo aí. Mas aí, em outros casos, não. Pessoas que vão suportar melhor esse período aí. Mas eu falo para vocês, se você trabalha com maquinário e pode se acidentar, não faz o jejum total durante um dia inteiro, tá bom? Se você consegue ficar até o horário do almoço, amém.
Faça isso e fique em vigilância. Você vai ver o tanto que você vai crescer espiritualmente. Pode ser o jejum total, né? O absoluto. Pode ser o jejum normal, que você continua tomando água, mas vai reduzir a dose de água, né? Mas você fica sem comer nada. Nesse dia, pode ter certeza, vão te oferecer doces maravilhosos, salgadinhos cheirosos, você vai ser provado. Pode ter certeza que isso vai acontecer, tá? E aí, e não só isso, você vai ser provado em outras áreas também, principalmente aquelas que Deus precisa te libertar. Se é na área da ira, se é na área, aí pessoas vão te irritar, se é na área da cobiça, vão passar, né, pessoas ali para sensuais para poder chamar sua atenção e coisas desse tipo vão acontecer porque Deus precisa trabalhar naquelas áreas na sua vida. E aí orar e vigiar e orar. Vigiar vem primeiro, vigiar e orar, né? E durante esse período o Espírito Santo vai ministrar tanto no seu coração, você vai ver o tanto que você vai crescer e vai avançar na fé. E se você vai passar muito tempo num propósito, então faça o propósito, né? Seja lá um propósito específico. No caso de Daniel, ele passa 3 semanas não comendo manjares ou coisas gostosas. Você pode passar aí meses, né? Assim, ó, vou fazer um propósito de não tomar refrigerante, por exemplo, né? Aí vai aparecer aquele tanto de churrasco, aquele tanto de convite para você, e você vai chegar lá e na hora você vai lembrar e falar assim, rapaz, eu não posso tomar refrigerante. Aí você vai tomar o quê? Vai tomar um suco. Mas o seu desejo era o quê? Era tomar o refrigerante. Mas fica ali ligado. Eu estou dando um exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de alimento que você goste, né, de fazer. Inclusive, no propósito, não precisa ser só coisa de alimento, não. Às vezes você está viciado em aplicativo, faz ali um propósito. Eu vou ficar tanto tempo sem mexer para eu ter o quê? Domínio próprio. Senhor, eu preciso de domínio próprio, esse negócio está me dominando. Então, se você não vai excluir, mas precisa aprender a disciplinar, faça isso, faz o propósito e não quebra ele. Muitas pessoas, o que elas fazem? Elas fazem um propósito e não fica ligado naquilo ali. Lembrando que você vai ser tentado aí, se você quebrar, você vai ter que fazer de novo, né? Então você já está fazendo ali um jejum ali, você fez um propósito de fazer um jejum até as 15 horas da tarde. Né? Deu 11 horas da tarde, você quebrou o seu jejum. Ih, meu Deus do céu, e agora? E agora, amanhã você faz de novo, porque o de hoje você já quebrou. Outra coisa que você tem que estar atento, e é isso que vai te dar um crescimento espiritual, é não pecar durante o período do jejum. Estou falando do propósito específico, não. Mas você está fazendo jejum absoluto. E aí eu estou falando aqueles 2 jejum, porque por isso que eu chamo o terceiro de propósito e não de jejum. Durante o jejum absoluto e durante o jejum normal, você estabeleceu um período ali, não pecar. Você vai não pecar mesmo, absolutamente, em hipótese alguma. É isso que vai fazer você ficar extremamente vigilante. É claro que se você vai fazer um propósito ali de determinada coisa durante meses, não tem como você não pecar em momento algum. Uma hora ou outra você vai acabar falando alguma coisa com alguém e coisas desse tipo, né? Mas fica firme no seu propósito. Mas o jejum que você faz, e aí são os 2 primeiros, jejum absoluto e jejum total, você vai estabelecer um horário para você entregar aquele jejum e até aquele horário você vai estar vigilante. Não vou pecar. Porque senão você vai quebrar o jejum. Tendo isso em mente, você vai crescer muito. Porque o propósito de você não pecar é o que vai gerar em você aquela disciplina e aquela vigilância para você ficar atento o dia inteiro. Irmão, faz isso que eu estou falando. Faz isso de coração. E você vai testemunhar o tanto de crescimento que vai ter na sua vida espiritual. Ah, pastor, posso fazer o jejum para Deus curar a doença? Pode, é claro que pode. O povo de Israel fez jejum para Deus guardar eles nas viagens, para Deus proteger eles dos inimigos. Você tem N. O jejum é um tipo de oração que você está fazendo de outra forma. Então você vai fazer isso. Eu estou falando aqui do propósito principal, que é o quê? Que é o cuidado da sua alma, Deus fortalecer a sua alma, mas você faz esse jejum ou o propósito com um objetivo. Esse objetivo que é, Senhor, nós estamos pedindo alguma coisa ao Senhor, ou nós estamos... sabe quando você está sentindo aquela carga, aquele peso de condenação? Faz um jejum de arrependimento. Israel fazia muitas vezes jejum de arrependimento. Nínive fez o jejum de arrependimento para demonstrar a Deus o arrependimento e se livrar desse peso.
faça isso. Deus vai cumprir na sua vida aquilo que você precisa, né? Tudo, evidentemente, nós apresentamos diante do Senhor, como na oração também, segundo a tua vontade, né? É claro, mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho recebido grandes vitórias por causa de jejum, na minha vida toda, né? Já recebi bênçãos, por causa de propósito. Esse propósito que eu estou dizendo, muitas pessoas chamam isso de voto, né? Pode ser um voto. Você quiser chamar de voto, fiz um voto a Deus de não tomar refrigerante durante 3 meses. Mas olha, presta atenção. A Bíblia fala, cuidado quando você votar. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Tá bom? Então, se você fez, tem que levar a sério, porque Deus está levando a sério aquilo que sai da sua boca. Deus leva você a sério, então leve ao Senhor a sério também, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, falei muito, né? Tinha muita coisa para falar ainda sobre... As pessoas perguntam, se eu tiver caso de doença, eu já expliquei, procura um médico, né? No caso do seu serviço, não dá para você jejuar total, faz um jejum normal, aquele que você bebe água, mas... se não dá para ficar o dia inteiro, fica até o horário do almoço ou até o horário que você suporta. Se você suporta até mais, até o horário do café da tarde, fica até o horário do café da tarde, tá bom? Não tem uma regra específica para você disso não, tá bom? Então, nós temos vários exemplos na Bíblia, como eu mostrei para vocês, mas fica aí sugestões. Começa fazendo ele até um determinado horário que você acha, eu suporto até aqui, ponto. Fez, glória a Deus. Amanhã ou outro dia, não precisa ser todos os dias, né? Nem é aconselhável que você faça todos os dias. Se você quiser fazer, faça uma vez por semana ou uma vez por mês. Começa fazendo assim, eu vou fazer uma vez e aí quando der certo eu faço outro dia. Na próxima vez eu faço um pouquinho mais e aí você vai tendo as suas experiências assim, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo, se Deus quiser.